Amigos, portanto, jogo a Leão. Sporting foi a Turim. Sporting não ganha, nunca ganhou em Itália. Não ganha, nunca ganhou em Itália. Já tinha defrontado as Juventus há uns aninhos, se vocês bem se lembram. Olha, não pus o Di Gregório na baliza das Juventus, não é preciso. O Sporting, como eu tinha dito, nunca tinha ganho em Itália. Já tinha tido uns duelos com as Juventus ora bem, aquele foi no ano que eliminamos o Arsenal, portanto 2, 3 anos atrás. Empatamos em Turim quando podíamos ter ganho, só de pensar no falhanço do modelo do Bellerin. Falhou 2 vezes. Depois acabamos por perder o jogo, a eliminatória em casa, se não me falha a memória. O Sporting entrou bem no jogo. O Sporting entrou com o Rui Silva, Gonçalo Inácio, Diomande, Simões, Morten, Maxi, Vagianidis, ou Vaianidis, não sei lá o quê, que anda Trincão, Pote e Fotis. Jogamos de Chico, Ildis, Vlahovic, Thuram, Locatelli, Cambiasso, Cup Miners, Gatti, os Juventus é que jogou assim, não é jogamos. Makini, Kalulu e Di Gregório na baliza. O Sport teve uma boa entrada no jogo, porque o Sport estava a conseguir condicionar a saída de bola da Juventus, que era mais ou menos algo como isto, ok? Isto era a saída de bola da Juve. Fotis ficava sempre aqui nesta entrelinha, Trincão aqui nesta entrelinha, Vlahovic sempre com a sombra de Diomande. O nosso puto Chico, por norma, andava aqui nos raios de ações perto aqui do senhor, agora está-me a faltar aqui o nome do senhor, porra, está-me a faltar o nome do rapaz, do senhor e do Kalulu, porra, não estava difícil de engatar. O Foz andava muito a fazer esta piscina, porque o Mano às vezes baixava, Gatti recebia a bola, Foz vinha aqui, às vezes Kalulu vinha aqui, porque muitas vezes Simões ficava aqui preocupado com os erros de Chico Conceição, pode tentava fechar aqui um bocadinho mais este espaço aqui entre linhas, mas por norma era mais ou menos isso que o Sporting tentava encaixar. Havia sempre aqui a questão de Ildis e de Locatelli, às vezes o Fotis fazendo isto, o Trincão focava-se um bocadinho a fazer isto, ok, a bola podia sair pelo Gatti e pelo Cup Miners, mas havia sempre a preocupação da bola não entrar aqui nesta zona aqui. E o Sporting fez uma coisa muito interessante, que era quando o Sporting tinha a bola, o Sporting conseguiu maniatar, naquele início do jogo, obviamente, a forma, conseguiu maniatar aqui um bocadinho a equipa da Juventus. Em que aspecto? No aspecto que o Sporting conseguia, muitas vezes, através das triangulações que o Sporting originava, o Sporting criava pequenas associações, se serem colocar dessa maneira, em campo, onde, por norma, o Sporting conseguia, de certa forma, condicionar a ação aqui de Vlahovic e da pressão das Juventus. Porquê? Porque o Sporting muitas vezes criava aqui pequenos triângulos entre o João Simões, entre o próprio Inácio, o próprio Diomande e o próprio Morten. Há um lance claro disto na primeira parte, em que vocês têm a bola no Inácio, está o João Simões assim, está o Vlahovic, está a Juventus no processo defensivo, está mais ou menos isto, Inácio aqui com bola, João Simões, Diomande, e está o Morten um bocadinho mais entre linhas, e a bola facilmente veio de Inácio a Morten, veio a João Simões, veio a Diomande, veio a João Simões, e o Sporting conseguia sair daqui com qualidade. E depois, quando a bola entrava aqui no corredor direito, havia sempre, por exemplo, um Vagianidis por dentro e um Morten que aproximava, e fazia-se aqui o tal, não parece bem um triângulo, mas o tal triângulo que o Sporting criava. O Sporting criava pequenos triângulos à esquerda, em que a bola, por exemplo, podia encontrar aqui num Fotis, um Pote a receber, um Trincão, e depois o Maxi aqui no corredor com Fotis, por exemplo, a descair mais para aqui, injetava em Maxi, Pote aproximava, fazia aqui nos triângulos. E o Sporting foi tendo aqui alguma capacidade de ter bola e de conseguir maniatar a pressão da equipa da Juve com alguma aqui qualidade. Okay? Aqui com alguma qualidade o Sporting conseguia fazer isso, e chega ao golo, até podemos dizer de forma justa, pela forma como o Sporting estava a conseguir saltar a pressão das Juventus, a condicionar a pressão das Juventus, como eu falei, no início da pressão. O Sporting conseguiu recuperar muitas bolas no centro do terreno, destacar já desde cedo o jogaço de Morten. O Morten quase ficou naquela, não quiseram dar 80 milhões por mim no mercado de verão, então eu venho a Turim e mostrar-vos como é que se domina um meio campo, sobretudo na capacidade de controlo do raio de ação da bola, estar sempre no sítio certo, quer para fazer o corte, quer para fazer a ocupação do espaço, fazendo a Juventus fazer uma circulação mais longa, quer depois quando se recuperava a bola e tinha sempre a assertividade no passe. O Morten fez um muito bom jogo. O Sporting faz 1-0, uma excelente jogada coletiva. A tal questão do Sporting, como vai todo ao corredor esquerdo, a bola rapidamente entra em Fotis, tabela com
Pote mete na largura em Maxi. O Sporting conseguiu nestes primeiros 15 minutos tirar alguma qualidade nessa capacidade de jogo e de maniatar os Juventus. Faz um 0, excelente gol de Maxi, aqui um remate cruzado ao poste muito difícil. Não foi bem para aqui. A bola entra neste pote assim, neste poste. Excelente remate de Maxi. Maxi estava a ser um dos piores em campo nessa fase do jogo. Estava a perder bolas de forma muito infantil. Logo a seguir uma jogada muito similar. Há que destacar aqui também a forma como o corredor direito, sobretudo com Giannidis, fazendo overlaps ou por fora ou por dentro, conseguia acrescentar qualidade e criar perigo e dificuldade junto das Juventus. O Fran Trincão recebe uma excelente bola, o remate desvia, mas a bola vai à trave, um 2-0 ali. Quem sabe o que é que poderia ser o jogo, mas não podemos estar a alimentar nos jogos dos Cs e dos Cs e dos Cs, como é óbvio, obviamente. A bola na trave fez a Juventus acordar para a vida. Porquê? Porque a Juventus começou a acertar na forma como o Sporting estava a condicionar a saída e começou, sobretudo, a ganhar duelos físicos. É um facto, Inácio e Diomande tiveram muito bem no comportamento contra Vlahovic. Mesmo o Diomande ter perdido um outro lance, porque o Vlahovic, como eu disse na antevisão, e quem me tem acompanha nas minhas redes sociais e por aí fora, e nas outras plataformas onde fazemos live streams, Vlahovic é um avançado, consegue facilmente fazer isto de recuo, de receber uma bola aqui ao corredor, dentro do seu meio campo defensivo, receber, rodar, esquerda, direita e partir para a frente. Ele tem muito essa capacidade, ok? Tem mesmo muito, muito, muito essa capacidade. É um avançado muito interessante nesse aspecto, ok? E a Juventus, quando tentava, a Juventus encontrou aqui um bocadinho o ouro aonde? Ele diz que estava sempre muito dentro, cambiava sempre a dar muita largura. Koop Meiners era aqui um jogador intermédio, era aqui um jogador mais ou menos intermédio. Koop Meiners não era bem defesa esquerdo, não era bem defesa central sobre a esquerda, não era bem um ala esquerdo. A ideia era clara, era dar ao cambiasse todo o corredor. Ele diz, podia descair também no corredor, ou vir muito para as zonas interiores, tirar aqui proximidades também junto aqui de está-me a faltar o nome, de Vlahovic. Onde é que a Juventus encontrou o ouro? A Juventus encontrou o ouro aqui, nesta zona do campo. Porque a Juventus percebeu que aqui estaria o ouro. Porquê? Koop Meiners com bola, Kenda caía em cima. Muitas vezes Cambiasso também fazia isto, Giannidis fazia isto. Havia uma triangulação, Locatelli muitas vezes fez este movimento. Thuram muitas vezes a sair da zona do meio campo a vir fazer aqui este tal movimento também. Havia a triangulação, Kenda não fazia isto. Giannidis estava subido na pressão, o que é que acontecia à bola? Para aqui. Antes do golo da Juve, há um lance muito parecido assim para o Cambiasso, há um lance muito parecido para ele diz, mas a Juventus tinha entendido onde é que estava o ouro. A Juventus, quando jogava para o corredor direito, era sempre procurar um para um do Chico contra o Maxi, porque quer McKennie, quer Thuram não iam muito para o corredor direito. McKennie não é propriamente um jogador que, quando joga assim um bocadinho mais para a faixa, de fazer isto. A McKennie é sempre para vir para zonas mais interiores. A faixa era sempre dada ao Chico, sempre. No corredor, o mesmo se aplicou na segunda parte. E nós tivemos aqui o ouro, digamos que o ouro das Juventus. A Juventus rapidamente entendeu que o ouro estaria aqui no corredor direito, e o golo é um exemplo disso, em que há um movimento de aproximação da Juventus aqui ao corredor direito, ao seu corredor esquerdo. Sporting é atraído, o Thuram faz quase este movimento, não tão grande, mas faz mais ou menos isto com bola. Morten falha no acompanhamento, há um ataque aqui a este espaço, Vaginis também é assim meio anjinho. Thuram aparece aqui completamente sozinho. Diomande deveria ter encurtado mais cedo para impedir a ação de Kefren Thuram, e depois temos que, né, Vlahovic aparece nas costas de Diomande, Inácio não encorta suficientemente a tempo e temos o empate da Juve. Antes disso já tínhamos tido, como eu disse, a Juventus acordou com a bola na trave do Sporting. Antes disso tivemos aqui um cruzamento de Francisco Conceição, o típico lance de procurarem um para um. Chico puxa para dentro, procura o cruzamento. Vlahovic com um grande cabeceamento e uma grande defesa de Rui Silva. Logo a seguir uma perda de bola, se não estou em erro, do Sporting, a zona mais ou menos proibitiva na saída. Vlahovic recebe aqui com imenso espaço e o típico Vlahovic puxa para dentro, remata para a esquerda, junto ao canto. Grande defesa também. Grande defesa aqui do Rui Silva. Normalmente o Sporting estava a aguentar um empate à pala do Rui Silva, porque o Sporting, a Juventus, equilibrou, depois de levar com o 2-0, equilibrou, como eu disse anteriormente e vou voltar a repetir, equilibrou em que aspecto? Acertou melhor na forma como o Sporting pressionava e começou a ganhar muitos duelos. O Sporting no meio campo, à exceção de Morten, Simões batalhou muito, mas o Sporting começou a perder duelos aonde? Com estes dois senhores aqui. Porque vinham receber jogo entre linhas, mas estavam a ser muito macios na disputa, quer do espaço, quer do homem, quer da bola.
e o Sporting começou a perder um ou outro lance e a Juventus foi mais ou menos não empurrando claramente o Sporting para trás, mas o Sporting foi tendo aqui algumas dificuldades. Maxi também continua a pegar um bocadinho uma outra vez no passe. Destacar aqui Diomande, que eu já falei, Imperial com Vlahovic em muitos dos lances, perdeu alguns, mas estamos a falar de Vlahovic, é um dos melhores pontas de lanças do mundo, apesar de ter passado por por uma altura de menor fulgor na Juventus, até falou-se da sua saída, está a carburar novamente. Inácio também muito bem no momento defensivo e muito assertivo com bola. Vagianidis acrescentou no corredor direito enquanto fez galgadas pelo corredor, acrescentando ofensivamente. Defensivamente teve um bocado de dificuldades porque a Juventus explorou muito o seu corredor, encontrou e viu que ali é que estava o ouro, que ainda não teve bem no trabalho defensivo, no trabalho de ajuda ao lateral. Morton, como eu disse, fez um excelente jogo. Simões foi pautando nos melhores períodos do Sporting com bola. João Simões passou-lhe a bola pelos pés na forma como ele geria os momentos, como avançava com bola no espaço. O Sporting, quer na primeira parte, quer na segunda, houve uma coisa que me ficou na retina, que foi: havia espaço para o Sporting ter bola, havia momentos em que o Sporting conseguia ter bola e havia espaço para o Sporting progredir com bola e chegar com alguma facilidade perto das imediações da Juventus. E na primeira parte isso foi acontecendo naquele início de jogo e um bocadinho ali mais para o final da primeira parte. Na segunda parte, mas mesmo depois, mesmo com isto tudo, o Sporting, lá está, a tal intensidade das Juventus nos duelos, a tal capacidade das Juventus ganhar muitas segundas bolas, a bola aqui nos corredores do Sporting e rapidamente as Juventus perder a bola por pote, o Sporting perder a bola por pote ou por trincão, ou mesmo pelo Kenda, permitia que as Juventus depois voltasse a galgar metros para cima. O início da segunda parte foi um bocadinho coincidente com o melhor período das Juventus, que também chegou ao gol e com merda depois das oportunidades que tinha criado. Uma Juventus a pressionar bem, uma Juventus a ganhar muito a segunda bola. Um Sporting que, ao contrário da primeira, não conseguia ter bola, nem conseguia sair em transições. Trincão era o único que conseguia ter alguma clarividência com bola. Morton também era o único a ter alguma clarividência com bola. Pote estava a ficar apagado do jogo. Fota estava a ficar cansado. Kenda continuava horrível no jogo. Rui Borges aqui, a meu ver, mexeu demasiado tarde. Tinha que ter abanado com o jogo mais cedo. Kenda deveria ter sido mais cedo. O Kenda não estava a acompanhar defensivamente. Não estava a acrescentar nada ofensivamente. Estava demasiado lento com a bola no pé. Certo, porém, Vagianidis já não estava a ter a capacidade, porque o Sporting como um todo não estava a ter a capacidade de ter bola naqueles primeiros 10 minutos de segunda parte, 15 minutos, e de sair a jogar com qualidade e de chegar ao último terço com alguma capacidade de poder fazer a Juventus não ter bola. Certo é que o Rui Borges demora a mexer, certo que a Juventus aí não criou uma grande oportunidade de gol que me lembre, mas o Sporting, Rui Borges demora a mexer. Quando mexe, a meu ver, mexe bem aqui com a questão de entrar do Eduardo Quaresma. Eduardo Quaresma entrou claramente para fechar melhor o corredor direito. A Juventus nessa altura tinha tirado o que é Turrami e metido o Kostic, pouco tempo depois, ou seja, o Kostic, o sérvio, a dar toda a largura e verticalidade no corredor esquerdo, procurando muito o último terço, procurando muita linha para forçar o cruzamento ao remate. Quaresma lidou muito bem com ele, tirou o Francisco Conceição, meteu o Zé Grova, ex-Lille, e acho que o Chico poderia ter continuado em campo, ainda bem que não continuou a favor do Sporting, porque estava a ser um dos principais equilibradores do jogo, sobretudo na forma como o Chico, já na segunda parte, recebia aqui a bola neste espaço e cortava sempre para dentro para procurar cruzamentos à procura do segundo posto. Criou bastante perigo nesses momentos, apesar de não ter feito os tipos de movimentos de ir para cima e de rasgar e de partir os rins aos adversários. Jenny cá também entrou para o lugar do Kenda. Fez algum sentido a entrada de Jenny para o lugar do Kenda, pelo menos no plano teórico. Jenny, a Juventus a esticar-se no jogo, o Sporting, quando tivesse bola, a tentar aproveitar o espaço, com muito espaço para se jogar, mas Jenny, entrada horrível, amigos. O Jenny não acertava uma ofensivamente e defensivamente cometeu algumas lacunas graves, algumas perdas de bolas efetivamente infantis. Como eu disse, Eduardo Quaresma entrou e o Sporting, desde o início do jogo, o Sporting muitas vezes estava assim, ok? Quer com Vagianidis aqui, quer com o Kenda aqui, o Sporting fazia uma linha de 5, eram quase um 5-3-2. Com o Eduardo Quaresma ficou mais claro em muitos momentos em que Eduardo aproximava-se de Edu, Eduardo aproximava-se de Oman, desculpem, e Jenny fazia isto. E o Sporting mais ou menos foi controlando a questão. Depois há aqui uma coisa notória, ao contrário do que alguns disseram que a Juventus merecia claramente vencer. Ok, se calhar foi a equipa que mais esteve perto do golo. Portanto, a Juventus tem o cabeceamento do Vlahovic, tem o golo do Vlahovic e tem o cabeceamento de Jonathan David na segunda parte. O Sporting tem o golo e a bola na trave, oportunidades claras do golo. Aliás, até em termos estatísticos, 2-0. Não concordo muito bem com isto, mas tudo bem. Dizerem que a Juventus merecia claramente ter ganho o jogo, acho que é um bocado de exagero. Mas pronto, continuando. Há uma coisa clara que aconteceu na segunda parte. A Juventus, a partir ali, antes das substituições, que foi aos 72 minutos por parte da Juventus, a Juventus aos 65 minutos já tinha dado o peido. A Juventus começou a não conseguir ter bola, a não conseguir ganhar tantos duelos, desculpem, na questão do jogo
do duelo físico, do duelo meio campo, de ter períodos em que conseguia empurrar o Sporting para trás. O Sporting começou novamente a ter espaço e a ter muita bola, ok? Tanto é que vocês podem ver por aqui, por aqui, vocês não conseguem ver, tem que ser assim. Este período aqui, reparem, o Sporting tem aqui alguma bola, as tais, estão a ver, 75 minutos, este período aqui outra vez, e mesmo este período a Juventus está com mais bola, mas está demasiado inconsequente, e vocês podem ver aqui pelo gráfico. Na segunda parte, a presença na área da Juventus. Reparem na primeira, presença na área, reparem na segunda. Muito inferior. A Juventus cai aqui aos 60 minutos, em termos físicos, em termos de capacidade de ter bola, em termos de capacidade de continuar a fazer o que bem estava a fazer. E o Sporting começou novamente em alguns períodos a ter alguma bola, a conseguir ter bola dentro do meio campo das Juventus, a circular, a ter calma na circulação, a não esticar demasiado o jogo, a não permitir que o jogo de repente fique partido. E acho que faltou um bocadinho, não quero dizer banco, mas faltou um bocadinho alguém para agitar com o jogo mais cedo, alguém para aproveitar o que poderia estar a haver naquela segunda parte, porque havia esse espaço. A Juventus não estava a conseguir ter bola. A Juventus quase convidava o Sporting a ter bola meramente para procurar a transição, a Juventus, que era um dos aspectos em que eles estavam a tentar explorar sempre que recuperavam bola dentro do seu meio campo e tentar saídas rápidas. Faltou um Alisson estar mais maduro. Faltou teres um extremo esquerdo de craveira que nunca veio no mercado de verão. Porque o Pote estava apagado, o Fotis também acabou por sair aos 72 minutos, a entrada do Suárez fez sentido, o Suárez fartou-se ganhar bolas em jogo de apoio e sair a jogar com uma classe do caraças, fazer tabelas com o Geni. Ele mete uma bola no Geni para o Geni atacar um espaço muito boa. Uma tabela que faz muito bem na faixa direita, fez uma com o Alisson à esquerda, o Suárez em termos técnicos também, no que é o jogo associativo, é muito bom e notava-se que o Fotis estava cansado. Eu pessoalmente não fazia a substituição assim, eu tinha tirado o Pote, tinha mantido o Fotis e metia o Suárez talvez um bocadinho mais ao centro, Fotis um bocadinho mais à esquerda, e mantendo na mesma João Simões e Morta, mas pronto, era a minha opinião. Voltando ao que eu estava a dizer, o Sporting começou a ter alguma capacidade de ter bola, alguma capacidade de estar dentro do meio campo da Juventus, e faltou um bocadinho aquele, como é que é dizer, pedigree extra ou confiança extra para, é possível marcarmos aqui um golo. Certo é que depois nos últimos 10 minutos o Sporting estava, digamos, com o jogo mais ou menos controlado. Certo é que a Juve tinha mais bola, a Juve teve na segunda parte, teve 55% de bola, o Sporting teve 45%, terminou 50-50. A Juve teve um ligeiro ascendente de bola na segunda, sobretudo nos minutos finais, mas era uma bola que o Sporting estava bem defensivamente no jogo. Certo, porém, que nos últimos 5-10 minutos o Sporting teve alguma tremideira desnecessária. Simões saiu por estar todo roto, Alisson entrou para o lugar do Pote, podia ter aqui algum espaço para correr pela esquerda e tentar aproveitar aqui um bocadinho o que poderia surgir de espaço nas costas de uma Juventus a arriscar talvez um bocadinho mais, mas o Alisson teve algum receio. A Morita teve bem porque o Simões estava a perder as pilhas e o Morita trouxe alguma clarividência em alguns momentos, mas certo é que nos últimos minutos há uma Juventus que não estava bem a forçar para o 2-1, mas também não estava confiante e contente com o igual, mas queria o 2-1, mas também não queria muito, parecia isto um bocado. E o Sporting ganhou ali algumas bolas com erros das Juventus, mas depois o Sporting deu o ouro ao bandido. Lembro-me do lance do Maxi, que recebe a bola e para o Inácio, o Maxi tira-lhe a bola, depois o Maxi vira-se para trás, perde a bola para estão ali dois jogadores da Juventus, depois faz um carrinho deslocado, há um cruzamento para deitar, que por acaso não há ninguém para fazer para encostar. Depois há um outro lance, também numa perda de bola ridícula, de um mau corte, que de repente há um excelente cruzamento e que o Rui Silva faz uma defesona, é grande a oportunidade das Juventus do gol na segunda parte, é apenas a única. Cabeceamento de Jonathan David, se não estou em erro. E Rui Silva muito bem a aguentar o empate para o Sporting. O Sporting dos 10 minutos tem tremideira que não pode ter este nível. Tu queres ganhar jogos em Turim, tu queres ganhar jogos em Nápoles, tu queres ganhar jogos na Holanda ao PSV, tens de dar step up nestes determinados momentos, tens de ser frio, calculista e forte nestes determinados momentos. O Sport tem também o último lance que permite o canto para a Juve. Um canto para a Juve também é um lance assim cheio de tremideiras e de erros, e um lance do Geni que perde para ali a bola no sítio proibitivo. Certo é que sais de Turim com empate. Estou contente com o resultado dentro do que é as ambições do Sporting na Champions. Como eu falei no início, era garantir 6, os 2 jogos em casa, Marselha e Bruges. Ambicionar 7, empatar em Turim e depois vencer, ou seja, Marselha em vitória, empate com os Juventus, vitória com o Bruges. Sonhar com 9 já não dá, porque tinhas de ganhar em Turim, mas o Sporting agora tem quase uma finalíssima com o Bruges, porque o Sporting vence o Bruges em casa, 1-0, meio 0, 2-0. Ficas com 10 pontos, e ficam ainda a faltar 3 jogos. Se não for depois do Bruges, fica-te a faltar PSG em casa, Bayern fora e Atlético fora.
mas ficas bem encaminhado para o que pode vir a ser um possível apuramento dentro do natural que é playoff. O Sport neste momento está em 10º lugar, com 7 pontos. Dortmund e City ainda não jogaram, Newcastle, Barcelona e Chelsea ainda não jogaram, Karabag e Galatasaray também ainda não jogaram, Mónaco já jogou, Atalanta ainda não jogou, Frankfurt e Nápoles já jogou. Portanto, pode estar aqui uma vitória contra o Bruges, 10 pontos, pode chegar ou deixar muito perto o apuramento pelo playoff. Esse jogo é muito importante para as contas do Sporting. Gostei do jogo do Sporting hoje, gostei de alguns momentos, da forma como o Sporting entrou muito personalizado e muito bem nos jogos dos primeiros 15 minutos. A Juventus acordou depois de sofrer a bola na trave, o Sporting teve alguma dificuldade em não conseguir novamente ter algum controle do jogo e perdeu muitos duelos físicos e teve uma incapacidade de ter bola em momentos chaves, e havia espaço para ter bola nesses momentos chaves, e alguma capacidade de jogo interior e dos nossos extremos de Pote e de Trincão. O início da segunda parte foi um bocadinho como foi o final da primeira. Rui Borges, conta a mim, mexe tarde, mas depois há a queda da Juventus e há um Sporting que de repente tem mais bola e está dentro do meio campo da Juventus. Era possível talvez tentar algo mais. No geral é um bom resultado do Sporting. Acho que o Sporting fez um jogo competente em alguns fatores, falhou em outros, mas era necessário e acho que dava para sair dali com uma vitória e com algo ali impactante do jogo de Turim. Não deu, acabou o jogo. O empate não é um mau resultado. Temos para o que é a ambição do Sporting e os objetivos do Sporting na Liga dos Campeões. Acho que ali há um momento na segunda parte talvez desse para mais, mas a equipa também soube ter bola e não se expor em demasia, porque o Sporting poderia querer esse mais, mas depois ter apanhado numa transição, e acho que houve aí também alguma inteligência por parte da equipa e de Rui Borges, mas se calhar dava para ambicionar algo mais. Certo, porém, que acabou empatado. O Sporting nesta tripla jornada de Liga dos Campeões, querem colocar assim, já venceu Marselha, empate em Turim, tem que vencer agora Bruges, mas antes disso tem que se focar, antes da pausa para as seleções, em vencer nos Açores o Santa Clara. Amigos, estamos conversados. Já disse os meus destaques do jogo: Inácio, Diomando, João Simões. O Morten para mim fez um jogaço, é o melhor em campo, e Rui Silva, como é óbvio. Figuras um bocadinho mais abaixo: Pote, Maxi, apesar do golo, Geni e Kenda para mim foram duas pedras ao lado, mas empatamos, é o que é. Estamos conversados, digam nos comentários o que é que vocês acharam do jogo. Próximo jogo a Leão será pós Santa Clara.